do Senhor, meus irmãos. Jesus disse: deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou, não a vos dou como o mundo a dá. E eu digo, irmão José disse, porque o mundo não conheceu. É com essa paz que eu gostaria de cumprimentar a todos os irmãos aqui do campo de Pescaria Brava. Já de antemão, agradecer a Deus pela oportunidade de poder estar aqui comunicando a mensagem do Evangelho a você, ouvinte, que está do outro lado aí, né? Amigo internauta, né? Todos os irmãos também, amigo do Evangelho, vai aí a minha gratidão. E já convidando os irmãos aqui que nos conhecem, que acompanham a EBD Escola Bíblica através dessa live do Facebook, da nossa igreja aqui, o Facebook oficial da AD de Pescaria Brava, a curtir, a compartilhar, porque depois de passar, né, esse momento está ao vivo, outras pessoas podem também ouvir e ser edificado através da palavra de Deus. Amém? Minha palavra de gratidão, agradecer a Deus também pela vida do nosso pastor presidente, pastor Maurício Silva, e também nosso coordenador, diácono irmão João Rodrigues, né, que não pôde estar conosco. A gente vem informando isso a cada live que fizemos, justamente porque ele está se recuperando de uma cirurgia, né, cardíaca. Então tem que ter muito detalhe aí, as precauções devidas, né? E hoje estamos realizando mais uma EBD. E para o nosso presbítero, nosso vice-presidente, presbítero irmão Gério, Pai do Senhor, irmão Gério. Pai do Senhor, irmão José, Deus abençoe, Pai do Senhor para todos. Também está conosco hoje a participação, né? Lembrando que cada dia tem a participação de uma das congregações aqui do campo de Pescaria Brava. E hoje a congregação de Santiago representando o nosso presbítero, né? Presbítero irmão Marcelo, que é o pastor da igreja. A paz do Senhor, irmão Marcelo. A paz do Senhor, boa noite a todos, uma grandiosa paz do Senhor a todos, né? Deus venha iluminar essa aula, essa grandiosa aula, né? Juntamente com essa rapaziada interessada em praticar, em conhecer, né, as Escrituras, e aqui trabalhando, fazendo a obra do Senhor, e que Deus venha abençoar a cada vida aí, que nós estejamos aí na direção do Espírito Santo. Muito bem, muito bem. E também para comentar essa lição, nosso presbítero irmão Rudimar. Pai do Senhor, Rudimar. Pai do Senhor, irmão José. Amém. Muito bem, então esses são os nossos comentaristas de hoje. Mas claro, antes de nós iniciarmos essa EBD, nós gostaríamos de orar ao Senhor, juntamente com você que está aí desse lado aí. Ore conosco, você que pode. E para realizar essa oração, nós contamos então com a participação do presbítero irmão Marcelo. Amém. Oramos. Querido Deus, querido Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nesta noite maravilhosa, Senhor, de quarta-feira, juntamente com os teus filhos aqui reunidos, Senhor, nessa mesa, e aqueles que estão nos ouvindo, Senhor, nos vendo através dessa transmissão online, ó Deus, que nós possamos sair daqui e eles lá, Senhor, dentro dos seus lares, ó Pai, onde eles estiverem, o poder da tua presença, Pai, porque nós estamos aqui humildemente para aprender um com os outros, Pai. Seja feita a tua vontade aqui, lá no lar deles, Senhor, que nós possamos aprender mesmo, Senhor, maravilhas, porque tu tens feito, Senhor, maravilhas no nosso meio. Nós te pedimos e te agradecemos no santo nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Então, ouvimos e oramos juntamente com o nosso presbítero, o irmão Marcelo, e nós vamos dar início. Mas antemão, tem uma pessoa muito especial que pediu para me mandar um abraço e um beijo para ela. Essa irmã em Cristo Jesus. Ela tem 4 anos de idade, que é a Clarinha, filha do presbítero irmão Rudimar. Clarinha, vai o meu beijo. Ela está lá do outro lado nos assistindo. Um beijo do irmão Josué, tá certo? Você é especial. Meu desejo é que venha crescer cada dia mais em graça, em sabedoria de Deus. Amém? Se sinta abraçado neste momento. Muito bem, nós temos uma enquete. Nós ia esquecendo, o Emanuel vai pegar ali no celular, ele está ali nos bastidores também, o auxiliar do trabalho, nos ajudando, ele que está montando todo o cenário aí. Ele vai estar então vendo ali a nossa enquete. A nossa enquete está, se eu não me engano, no WhatsApp do irmão Gério. E nós vamos ler essa enquete e está repassando para vocês. Mas vamos dar início então à nossa lição propriamente dita. Vamos lá. A lição que nós iremos tratar essa noite é a lição de número 2. É a lição do segundo trimestre de 2020, né? A lição de número 2. Que ela vai falar sobre a sublimidade
das bênçãos espirituais em Cristo. Muito bem, uma frase um tanto quanto difícil, né? Essa é uma expressão sublimidade, mas eu explico para vocês. O que é sublimidade? Sublimidade é um estado do que está acima do humano, cujas qualidades ultrapassam o considerado normal, algo elevado, né? E vai falar sublimidade de bênçãos espirituais. Como o próprio nome diz, são bênçãos espirituais e não bênçãos materiais, diga-se de passagem. E são inúmeras, eu poderia elencar a vocês uma variedade de bênçãos espirituais. Citar algumas para você. Deus nos abençoou em Cristo, nos redimiu, nos justificou, nos santificou, nos elegeu, nos predestinou, nos adotou como filhos, né? E co-herdeiro com Cristo. E nos deu uma herança que é o céu de glória preparado para nós. Muito bem, sublimidade de bênçãos espirituais. Mas para me obter essas bênçãos espirituais, deve ser por intermédio de alguém. Lembrando que nós estamos mortos devido de pecado. Por nós mesmos não angariaríamos essas bênçãos espirituais. Precisou de alguém. Quem? Cristo Jesus, nosso Senhor. Embora eu e você, pecador, nós temos uma possibilidade de ser abençoado espiritualmente. Por intermédio de Cristo. A primeira de João vai dizer, no capítulo 1, versículo 2, vai dizer o seguinte: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas pelos de todo mundo. Então, angariando, conseguimos receber essas bênçãos espirituais por intermédio do sacrifício vicário do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa lição, estudaremos 3 objetivos específicos. Primeiro tópico, refletir a respeito da nossa nova posição em Cristo. O segundo, evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica neste mundo. O terceiro, explicitar que o Espírito Santo desempenha um papel importante no plano da salvação. Muito bem, o nosso primeiro tópico, né, vai falar a nova posição em Cristo. O primeiro subtópico vai falar a doxologia, muito bem, que é uma palavra grega, né? Significa doxo, glória, logia, estudo ou palavra. Então, ou seja, a palavra de glorificação, ou seja, é uma forma de louvor à glória de Deus. E Paulo, ele é perito em dizer isso. Ele inicia essa carta dizendo: bendito o Deus Pai. Ou seja, ele vai falar bendito, digno de louvor a Deus Pai, né? Ele vai usar bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele vai iniciar dizendo que o único digno de louvor é Deus, bendito seja Deus Pai, e vai também dar uma breve introdução dizendo quem Deus é, ou seja, um Deus triuno, né? Deus Pai. Veja bem, ele vai dizer: bendito Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Ele inicia glorificando a Deus, inicia dizendo quem Deus é e por que intermédio que nós recebemos então essas bênçãos. Ele ensina a como deve louvar ao Senhor. Lembrando daquela passagem em que Jesus vai nos ensinar, irmãos, como orar, né? A gente tem uma visão egocêntrica, pensando em nós mesmos. Mas ele ensina o seguinte: olha, quando vocês orarem, vocês não usem de vãs repetições, não sabendo o que pedir. Mas olha o seguinte, oração modelo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Veja que tudo inicia por intermédio de Deus. Só temos bênção do Senhor quando reconhecemos que Ele é digno de louvor e glória. Para comentar esse primeiro tópico, a participação do presbítero irmão Marcelo. Bem, mais uma vez a paz do Senhor. Esse estudo é um estudo maravilhoso da parte de Deus.
né? Como o presbítero Josué já mencionou, doxologia, né? Vem do grego, glória, né? Dox, glória, e loquia, que é em português logia, né? Mas no grego loquia, palavra, né? E o significado, manifestação de louvor, enaltecimento a Deus através do quê? De expressões, de exaltação, né? E hinos. Então, a glória, a palavra, ela não pode viver em falsa adoração, mas sim uma verdadeira adoração. Aí eu quero chamar a atenção aqui, né? Sobre a verdadeira adoração e a bondade de Deus, né? Ali, ó, no passado estávamos perdidos e condenados à morte eterna, mas por sua infinita graça, ou seja, não tem fim a graça de Jesus Cristo, infinita, né? O comentarista, ele é bem prático, né? E fala que a graça é infinita. Deus nos otorgou em Cristo o privilégio do quê? Da salvação. Então, a nossa salvação, tudo que nós fizemos para a glória, para a honra, para o louvor a Deus verdadeiro. E o centro disso, quem é que está no centro? Jesus Cristo, ou glória. Então aqui, ó, nós vemos aqui, ó, que ele começa pela frase dizendo, ó, bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, onde bendito significa o quê? Digno de louvor, né? O apóstolo, ele dá sequência até o versículo 14 por meio do quê? De um maravilhoso tributo ao Eterno e suas muitas bênçãos, ou seja, muitas bênçãos, não são poucas, são muitas bênçãos, tá? Então concedidas aos homens, à humanidade, aos filhos de Deus, aqueles que se arrependem, né, dos seus delitos e pecados e vêm para uma nova vida, um novo nascimento. E aqui eu quero chamar a atenção, né, sobre a verdadeira adoração e a bondade de Deus. Jesus, certa vez, usando as palavras do profeta Isaías, ele diz, esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E isso é verdadeiro, irmão, porque assim, ó, Deus não vê como nós, seres humanos, enxergamos. Aquilo que às vezes pode encher os nossos olhos, não enche o olhar de Deus. E aquilo que muitas vezes é desprezível aos nossos olhos, enche o olhar de Deus, enche o coração de Deus. Então nós não olhamos como Deus enxerga, como Deus vê, nós não vemos como Deus vê, mas Deus, ele sempre olha com uma atitude de renovação, de esperança, né, de estender a mão, de acolhimento, né? Então isso nós temos que entender, que nós somos falhos, né? Mas Deus é perfeito. Se nós estamos em Deus, Ele sempre tem, né, uma porta de escape, uma saída, e faz com que nós, o seu povo, consiga entender que Cristo é o centro de todas as coisas e que tudo era para seu louvor, para sua honra e para sua glória. Amém? Muito bem comentado. E diga-se de passagem, presidente Marcelo, a gente consegue ver hoje em dia posso dizer, hinos, né, que são muito egocêntricos, né, em vez de ser cristocêntrico, teocêntrico, adorando a Deus. Eu falo para os irmãos, quem está aqui me conhece, sabe que eu amo o hino da harpa. E um dos hinos especiais que eu amo demais é o 432, que ele vai dizer, minha vida seja assim, consagrado a Ti, Senhor. É um hino que exalta a glória de Deus. A gente precisa entender que o louvor, né, precisa ser teocêntrico ou cristocêntrico. Muito bem. Antes de nós iniciarmos o segundo subtópico, a nossa enquete para você participar aí, participa conosco. No final dessa lição nós vamos estar então falando, né, ou dando a resposta correta, que eu quase tenho certeza que você vai responder corretamente. O Emanuel vai escrever pelo Face ali, caso vocês não consigam ouvir pelo áudio, ele vai escrever ali. A enquete é o seguinte, são várias perguntas, viu? 2 perguntas. A queda do homem pegou Deus de surpresa? Por isso Deus realizou o plano B e enviou Jesus Cristo? Veja bem, repito a você. A queda do homem pegou Deus de surpresa? Por isso Deus realizou o plano B e enviou Jesus Cristo? Fica ligadinho, deixe sua resposta e nós vamos então continuando aqui a lição, e no final dessa lição nós vamos então dando a resposta correta. Muito bem, o nosso segundo subtópico do tópico 1 vai falar as bênçãos espirituais. Muito bem. A gente vive num mundo extremamente materialista, não é? Aonde eu só faço se eu estiver na frente. Eu só realizo se a minha vontade ela é beneficiada ou aceita. A gente vive isso. E existe agora muitos pregadores de plantão
igreja, podemos dizer, pelagiana ou semi-pelagiana, né? Que pegou essa ideia, entendeu esse recado, e ela vem deturpando o evangelho e pregando aquilo que as pessoas querem ouvir, ou seja, vem para Jesus, que Jesus vai te dar. Vem para Jesus como você está, fica como você está, continuando que Deus vai te dar um carro bom, vai te dar uma casa boa, você vai ter uma conta recheada lá no seu banco, enfim, casa nova, tudo igual, mas só venha para Jesus, pregando o evangelho deturpado, ou seja, o verdadeiro evangelho é Cristo no centro de tudo. Por isso que Jesus chama, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz de cada dia e siga-me. Esse é o verdadeiro evangelho de Cristo. Para comentar sobre as bênçãos espirituais, nosso presbítero irmão Gélio. Amém. Mais uma vez, a paz do Senhor para todos. Então, como nós estamos estudando essa segunda lição, nesse primeiro tópico, nos fala sobre a nova posição em Cristo. Vamos ver então que outrora a nossa posição era de pecadores, mortos na condição de pecado, sem chance de reconciliação com Deus, se não tivesse a intervenção divina ou o plano de Deus de salvação, estaríamos sujeitos à condenação eterna. Mas agora temos uma nova posição em Cristo. E um dos motivos dessa posição é as bênçãos espirituais. Vale lembrar que se tem um povo rico e abençoado, é o povo de Deus, é a igreja de Deus. Mas essas bênçãos espirituais, já está se dizendo, elas não são terrestres, né? Por isso, muitos não entendem o porquê do seu sofrimento, o porquê da sua vida ou a sua situação financeira não ser como desejada, e reclamam, murmuram, questionam, e aí entra pregações, né, sobre teologia da prosperidade. Nada contra, irmão, a sua vida ser abençoada aqui, se você puder ser abençoado, se você tiver meio de ser abençoado, você deve, pode, Deus se agrada, Deus abençoa, até porque nós servimos um Deus rico, um Deus poderoso. Mas as bênçãos aqui terrestres, elas não são as causas da nossa vida, não são a força motriz da nossa vida espiritual, da nossa vida em Cristo ou da posição em Cristo. Não são as bênçãos terrestres, não são as causas da posição que nós estamos hoje, como igreja, como povo de Deus, separado de Deus. Pelo contrário, Deus tem bênçãos espirituais para nós. E em quem estão essas bênçãos? Em Cristo Jesus. É por isso que Paulo ele começa dizendo graças ao bondoso Deus, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pelas bênçãos espirituais. É só resta para a igreja de Deus o que agradecer pela condição que Deus deu à sua igreja, que Deus deu a você, que Deus deu à sua família. Ah, não tem aquilo que eu desejo ter hoje como um bem material. Não se preocupe, louve a Deus pela posição que Deus te colocou na presença dele como uma nova criatura. É bem verdade que o nosso Senhor Jesus, ele nos ensinou através da palavra, Mateus 6:33, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas do céu acrescentadas. O mesmo apóstolo Paulo, na carta que ele escreve aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 1 e versículo 2, ele diz: se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. E no versículo 2 ele diz: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então, nós temos bênçãos espirituais e elas não são terrestres. Deus nos satisfaz espiritualmente. Irmãos, é por isso que tem pessoas que têm uma fortuna no banco, né? Tem uma fortuna em imóveis e imóveis, mas não são verdadeiramente felizes, porque ainda não provaram da bênção espiritual que Deus tem para dar para quem quiser, porque essas bênçãos em Cristo está disponível para todos, mas só desfruta dela quem aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. As bênçãos terrestres todo mundo
pode obter, seja crente, seja não crente, pode desfrutar dessas bênçãos. E o comentarista da nossa lição, ele vai nos relacionar aqui às bênçãos espirituais. Deus nos elegeu para sermos santos, Deus nos predestinou para sermos filhos, Ele nos fez agradáveis para si mesmo, remiu-nos pelo sangue de Cristo, acolheu-nos por sua vontade redentora, revelou a nós a palavra da verdade, selou-nos com o Espírito da verdade, o Espírito Santo da promessa, e ainda garante a validade dessa promessa. Então, seja feliz, glorifique a Deus, exalta a Deus, porque a sua posição hoje é nova diante de Deus nas bênçãos espirituais. Amém. Muito bem, para corroborar com o seu comentário, a gente percebe que, e também diz a você, que ser próspero financeiramente não é pecado nenhum, não. Lembra quando Deus vai falar de testemunhar de Jó no Antigo Testamento? Ele vai falar, olha, tens visto, fala com Satanás, tens visto o meu servo Jó? Não há ninguém aqui no Oriente mais rico que ele, né? E daí Jó vai dizer o seguinte, mas espera ali, ele te serve, né, em outras palavras, por que ele tem tudo isso? Né? Então Deus fala assim, então vai lá e toca em tudo que ele tem. Tocou no financeiro, tocou na saúde dos filhos, né? Tocou no seu casamento e também na pessoa, encheu de chagas, enfim. E Jó se prostrou ainda com o caco de telha, louvando ao Senhor. Jó deixou ali, então testemunhou para Satanás que ele servia a Deus por quem Deus é, e não porque Deus deu para ele. Enfim, há um panorama disso aí também, o jovem rico, né? Ele vai lá conversar com Deus e diz o seguinte, Deus fala, não faz isso, faz aquilo. Ele diz, Senhor, tudo isso aí eu tenho feito desde a minha mocidade. Jesus, conhecendo o coração do jovem rico, diz o seguinte, olha, então vai, vende tudo que tem e siga-me. A Bíblia diz que ele saiu quieto, desanimado, sabe por quê? Porque o seu coração estava na sua finança e não em Deus. É bom ter dinheiro, é ótimo ter bastante dinheiro, né? E não precisar, né, de ajuda, é muito bom. Mas lembra-se que a prosperidade financeira, ela só é bênção na tua vida quando você usa dessa prosperidade para ajudar alguém, senão é simplesmente egoísmo. Amém? Vamos lá. O terceiro subtópico vai falar a nova condição, ou seja, a nova posição em Cristo. Paulo vai escrever 2 aos Coríntios, capítulo 5 e versículo 17, ele vai dizer o seguinte, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então a nossa posição é em Cristo. Eu poderia exemplificar e dar aqui um exemplo hipotético da nossa posição geográfica. Nós estamos aqui, para esse irmão Rogério, para esse irmão Marcelo, para esse irmão Rodimar, nós estamos no continente americano, nós estamos no país Brasil, no estado de Santa Catarina, nós estamos no município de Pescaria Brava, nós estamos aqui no Barreiro, na sede do campo aqui de pesca. Essa é a nossa posição geográfica. E espiritualmente, irmão Josué, nós estamos em Cristo. Paulo vai dizer a Romano também o seguinte assim, olha, Paulo vai dizer, quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo? Deus seja louvado. A nossa posição é em Cristo. Para comentar esse tópico, subtópico 3, presbítero irmão Rudimar. Amém. A paz do Senhor a todos. A nova condição, como os irmãos aqui já comentaram, sobre a doxologia, as bênçãos espirituais, a qual Deus tem nos colocado. O presbítero irmão Josué falou de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, sobre a nova criatura, ou seja, a nova condição do homem salvo diante de Deus. Porque antes de nós sermos salvos, quem éramos nós? Pecadores. Diante de Deus, toda a sua ira seria depositada sobre nós, se nós não aceitássemos a Cristo. Quando nós aceitamos a Cristo, nos tornamos santos, ou seja, separados. E nessa condição, nós vamos ver que o Senhor demonstra o seu infinito amor em Cristo. Antes de nós o aceitarmos, Ele nos aceitou, Ele nos amou, antes de nós aceitarmos a Cristo. Olha o amor incomparável, inconfundível do nosso Deus. Paulo vai mencionar essa nova condição por meio das cartas e por meio do início dessa carta aos Efésios. Ele vem agradecendo a Deus, glorificando a Deus
porque ele próprio, se olhando para si, era um perseguidor da igreja, um assassino, porque ele mandou matar muitas vidas, e ele, depois de ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo, depois dele ressurreto, e ser chamado a apóstolo, ele foi chamado apóstolo, né, com muitos sinais, ele se põe e mostra para a igreja, porque a igreja, todo o contexto que nós já analisamos na carta aos Efésios, era um contexto de pecadores, de idólatras, de um povo que não queria buscar a face do Senhor, e Paulo vai mencionar na sua epístola que o amor de Deus é infinito, alcança a todos aqueles que o aceitam, o seu Filho. E quando nós o aceitamos como único Senhor e Salvador, ele não olha mais para nós como pecadores. Olha que Deus bondoso. Ele olha para nós como se estivesse olhando para o seu Filho. Ele vai ver o caráter de Cristo em nós. Isso reflete o que para Deus? O amor. O amor que ele sente pelo Filho se torna para os filhos, porque nós somos co-herdeiros da promessa em Cristo Jesus. Hoje nós podemos nos chamar de irmãos. Amém. Amém. Porque somos todos uma única família em Cristo, para a glória de Deus, como Paulo nos fala. Hoje nós somos santos e nos santificamos por meio da palavra do Senhor e glorificamos o nome dele, como nosso irmão Marcelo falou, nosso irmão também falou, que o quê? Tudo que nós façamos é para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Essa é a nova criatura, a nova condição diante de Deus, a nossa posição de santos, buscando cada dia mais a presença do Senhor na nossa vida. Amém. Glória a Deus. Muito bom, para corroborar também sobre o que você falou, sobre que Deus, quando Ele olha para o homem justificado, Ele olha por intermédio de Cristo. Eu acho muito interessante fazer uma analogia que fique, é bom criar, né, uma imagem que acho que grava mais na mente. É como se Deus estivesse, neste momento, olhando do céu para nós. Então, Ele vai olhar um monte do planeta Terra, obviamente, em vários continentes, vários pontinhos vermelhos, né? Vários pontinhos vermelhos, né? Que sou eu e você, lavado e remido no sangue de Cristo. Então, quando Deus olha aquele pontinho vermelho, ele faz o seguinte, ó, justificado, remido pelo sangue, É isso que nos diferencia do mundo. É porque nós temos salvação, nós temos a condição em Cristo, por intermédio do sacrifício do seu Filho. Muito bem. Opa, vamos lá. Aqui nós estamos sempre comentando, irmãos, olha, é uma bênção de Deus. Vocês tiverem, fica à vontade, comente, interpole, que é uma bênção. Uma colocação, irmãos, também, que essa bênção são para aqueles que aceitaram a Cristo. Porque muitas vezes a gente olha pessoas boas, de boa índole, boa conduta, de uma família boa, né? Eu sou bom, eu faço boas obras, ajudo o próximo e tal, mas essa condição que Paulo fala por meio da sua carta é para aqueles que aceitaram a Cristo, saíram da condenação diante de Deus e hoje são chamados de filhos. Mas para estar nessa posição diante de Deus, tem que aceitar o Senhor como único e suficiente Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém, muito bem. Também corroborando com o assunto, é como se Deus olhasse, como se uma pessoa ela fosse atrás de um emprego, né? Atrás de um emprego. Então a pessoa vai pegar o seu currículo vitae, né? Currículo vitae, eu acho que é isso. E lá estão os seus pré-requisitos. Fiz isso, trabalhei em tal lugar. Então o patrão ou o gerente ele vai contratar por intermédio do seu currículo e dos méritos pessoais do indivíduo. Mas Deus, quando nos aceita como filho, Ele não vê mérito nenhum em nós, mas o mérito de Cristo na cruz do Calvário. É isso que nos diferencia. Nós somos salvos por intermédio do sacrifício de Cristo somente. Vamos lá, o nosso segundo tópico da lição vai falar uma vida cristocêntrica neste mundo. Esse nós estamos pulando agora para o nosso segundo tópico. E no final desse segundo tópico, nós vamos estar falando então dos irmãos que estão participando conosco. O Manuel já está escrevendo ali e nós vamos estar então alencando aqui as pessoas que estão participando. Vamos lá. O primeiro subtópico do tópico 2 é a revelação do mistério. E eu acho interessante nós explicar o significado da palavra. Eu fui ver em alguns dicionaristas o que significa a palavra revelação. Vai dizer o seguinte: trata-se do ato ou resultado de revelar, contar algo que era secreto, tornar visível o oculto. E eu olhei uma passagem linda, gente, de Jesus,
quando Mateus vai escrever o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 11, depois você acompanha aí, se pode, no versículo de 25, ele vai dizer o seguinte assim, ó, Jesus falando: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes ao pequenino, a qual eu e você, que aceitou a Cristo, fizemos parte. Não é? Não existe prepotência ou arrogância diante de Deus. Quando vamos aceitar a Jesus, é de joelho prostrado, reconhecendo que nós somos pecadores. A minha pergunta ao presidente Marcelo, que já vai fazer o seu comentário também. Bom, Marcelo, a minha pergunta é: conseguimos conhecer esse mistério estudando nas melhores universidades, lendo os melhores livros, ou pagando, como alguém quis lá procurar, né, as bênçãos, pagando por dinheiro? Conseguimos isso? Quem vai responder e comentar esse tópico? Nosso presidente Marcelo. Esse tópico é muito maravilhoso. Bem. Não, é óbvio que não, né? Nós só conseguimos a revelação de Cristo através da sua palavra. Amém. Né? Nós podemos ver aqui em Gênesis, capítulo 3, a queda do ser humano, a queda do homem, né? Versículos 6 e 7, você procurar na sua Bíblia, você vai ler, você já conhece, mas no versículo 15 diz assim, ó: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então aqui está a revelação. E essa revelação, como é que nós podemos ver com nossos olhos espirituais essa revelação? Quando lá no Gólgota, na cruz do Calvário, Jesus pronunciou assim, ó, Tetelestai, ou seja, está consumado. Pronto, terminei a obra, fiz e fiz bem feito. Agora aquele que crê na minha palavra, aquele que crê no Evangelho, aquele que crê na revelação através do testemunho de Cristo, do caráter de Cristo, né, da vontade de Cristo, que eu vou falar um pouquinho sobre a vontade de Deus, né? Então ele consegue ter uma visão ampla do propósito, do projeto de Deus desde o princípio, né? E isso tudo aqui vai terminar sim, mas vai continuar para a honra e a glória do Senhor. Eu quero continuar essa fala dizendo assim, lendo no primeiro tópico sobre a revelação do mistério, que diz assim, ó, por sua soberana vontade, com o propósito de salvar os pecadores. Quem são os pecadores? Eu, né? Os irmãos que estão aqui, você, aqueles que ainda não deram a oportunidade do Espírito Santo entrar, da palavra, né, entrar em sua mente e trabalhar nos nossos corações. Então, a oportunidade é para todos, o propósito é para todos, mas nem todos querem, né? Nem todos amolecem o coração, vamos dizer assim. E revelação, como o presbítero Josué falou, revelação. Aí, enquanto ele falava, me veio assim, né, uma coisa bem simples, bem simplificada. Quando nós brincávamos de amigo oculto, amigo secreto, né? Revelação. Nós vamos revelar. Vai ter isso, né? Exatamente. Vai ser revelado. Então a gente conseguia enxergar, né, através da revelação. E Cristo traz isso através da sua palavra. Nós só vamos enxergar e conhecer a revelação de Cristo quando nós estivermos infiltrados na palavra do Senhor. Aqui vai um conselho presbítero como o Marcelo. E eu falava muito antes de acontecer essa pandemia que está acontecendo. Poxa, quando você tiver oportunidade, agarre com as duas mãos, abra o coração, foque, porque vai chegar um tempo que você vai querer, vai procurar e não vai ter mais a chance, né? Então nós temos que focar na revelação através da palavra do Senhor. Olha lá, Romanos também vai falar, sua vontade foi executada conforme o seu desígnio por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse o quê? Preeminência. Ou seja, tudo que nós fizemos é para a honra e para a glória do Senhor. Mas qual é a vontade de Deus na nossa vida? Romanos vai dizer que a vontade tem 3 atributos: boa, agradável e perfeita. Vontade perfeita, né? decisão de tomada. Então aqui eu quero concluir essa fala dizendo que em Cristo nós somos herdeiros, em Cristo nós somos chamados filhos de Deus, em Cristo nós somos participantes da comunhão, né, com Deus Todo-Poderoso. Só que nós temos que ter o quê? O coração aberto. Nós temos que saber que a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e é perfeita. E se nós estamos com Cristo, nós temos que fazer coisas ruins ou coisas boas? Não, a palavra diz que nós temos que ser bons, fazer coisas boas, coisas que agradem a Deus. Porque quando nós agradamos a Deus, nós agradamos o nosso próximo. Quando assim, ela bate e rebota. Ou seja, quando nós agradamos o nosso próximo, nós agradamos a Deus. Então tudo que agrada
agradável enche os olhos de Deus, enche o coração de Deus, e as mãos de Deus não saem de cima protegendo os seus. Então, o que nós focamos nisso? Cristo no centro de nossas vidas, em tudo que nós fizemos. Ah, mas irmão Marcelo, uma vida cristocêntrica nesse mundo, então está dizendo que segundo tópico, ali era para nós falar só de Cristo, né, sendo o centro. Não. Tudo que nós fizemos, Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Então, se nós não podemos fazer nada sem Jesus, Jesus está no centro de todas as coisas, tudo é para a honra dele, tudo para a glória deles. Nós não merecemos, como já foi falado aqui, mas ele tem todo o mérito. Por isso, seja louvado, seja adorado, em espírito e em verdade. Porque ele, quando Jesus conversou com a mulher samaritana, ele disse, ó, Deus é espírito, mas o meu Pai, ele procura verdadeiros adoradores. Então, se o Pai procura verdadeiros adoradores, é porque tem falsos adoradores. Aí entra a fala do livro como Josué, quando ele fala que gosta de hinos da harpa cristã, que enaltece o Senhor quando nós cantamos, louvamos, Senhor, Tu és, Deus, Tu faz, Deus, Tu pode, só o Senhor é Deus. Nós estamos o quê? Glorificando, honrando com nossos louvores o nome do Senhor, colocando Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo no centro de nossas vidas. Agora, quando nós caímos, não vigiamos e vamos para o lado do que eu sou, eu faço, eu estou falando do homem, aí, meus irmãos, nós estamos fora da vontade do centro, né, da vontade, daquilo que agrada a Deus. Mas que Deus nos abençoe e nós possamos prosseguir nessa caminhada, agradando a Deus, fazendo coisas que agradam o coração de Deus. Amém? Amém, muito bem. Aqui sentou em meu coração a entregar a você uma palavra profética ao seu coração. O meu desejo nesta noite é que o Espírito Santo, que convence o homem do pecado e do juízo, entre dentro do teu coração e traga a revelação do mistério que outrora foi oculto ao teu coração. Que você venha crer no sacrifício de Cristo no nome de Jesus. Amém. Vamos lá então. O segundo subtópico do tópico 2. Opa, pode falar. Uma questão aqui? Claro. A respeito da elevação do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, muitas vezes é colocado os anjos num patamar igual a Cristo. Eu gostaria de ler aqui na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 12, que vai nos falar assim, ó. A eles foi revelado que estavam ministrando, não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhe foram anunciadas por meio daqueles que lhe pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo, enviado dos céus, coisas que até os anjos ansiavam observar. Então a gente vai ver que o Evangelho, nem os anjos sabiam o que nós vamos saber hoje. É verdade. Então não se coloca o anjo na mesmo patamar de Cristo. Né? Amém? Só uma colocação. Amém. Muito obrigado pela colocação do nosso presbítero Morrodimar. Então nós vamos estar comentando agora do segundo tópico, o subtópico 2, que vai falar a plenitude dos tempos. Paulo vai dizer o seguinte: e vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. O que é plenitude? Paulo quer dizer essa expressão quando tudo estava pronto, quando tudo estava preparado. A gente já falou em outras lives aqui, e Deus preparou o mundo, preparou a própria geografia, a estrutura, não é? Do próprio Império Romano, a língua grega, não é? Enfim, tudo pronto. Deus enviou o seu Filho, e não no tempo, o cronos, a qual eu e você estamos limitados ou fadados, passado, presente e futuro, mas no Kairos, que é o tempo de Deus. Para comentar esse subtópico, nosso presbítero irmão Gélio. Amém. Então, vale ressaltar que nas nossas lições anteriores, comentamos sobre a plenitude dos tempos, para a vinda, né? O cenário estava pronto ali, 3 grandes povos com as suas contribuições. Só que nesta passagem onde Paulo escreve aqui no capítulo 1, versículo 10, essa dispensação da plenitude dos tempos já está se relacionando com a outra plenitude dos tempos. E o mesmo apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, capítulo 14, versículo de número 11, ele diz assim, ó, porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim e toda língua confessará a Deus. Né? Toda raça, tribo, nação, um dia terá que se dobrar diante do nosso Senhor Jesus Cristo e confessará que o nome dele é o nome por excelência. Então, o que significa essa plenitude dos tempos aqui? É o momento, é o acontecimento onde
todas as promessas de Deus se realizarão em Cristo. O mundo e tudo que nele há se convergirá para Cristo. O plano de Deus de restaurar o universo acontecerá. O arrebatamento da igreja acontecerá. O julgamento acontecerá. As bodas do Cordeiro acontecerá. O novo céus e a nova terra acontecerá. E isso nós estamos esperando. Por quê? Porque nós estamos em uma nova posição. Amém. Porque a igreja de Deus está posicionada em Cristo. A igreja de Deus, ela desfruta das bênçãos espirituais. Perceba que um tópico vai chamando o outro, né? Estamos posicionados, desfrutando de bênçãos. Uma sequência cronológica. Uma sequência cronológica. A carta de Efésios é isso, né? É isso, chamando a igreja para ter essa consciência de que somos salvos. E interessante aqui, é um comentário da nossa próxima lição, mas quando essa plenitude dos tempos, Jesus vai restaurar todo o universo, não significa dizer que essa restauração é a salvação universal. É diferente. Não quer dizer que Jesus vai restaurar, então já estou salvo, uma vez salvo para sempre. Não é isso. Diga-se de passagem que é a teologia universalista, né? E que no final tudo vai ser salvo. Tudo tem A que Bíblia não convergir. ensina dessa forma. Tudo vai convergir para Jesus, porque Ele dominará tudo, né? Todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Então, tudo que há no céu e na terra convergirá para Jesus. Não nos ausenta das nossas responsabilidades como cristãos, né? De reconhecer a nossa posição em Cristo, de reconhecer que Ele nos chamou, de permanecer sendo gratos a Deus por essa dádiva, de nos nomear, de nos salvar, de nos dar essa condição de esperar no tempo dele, porque não é o nosso tempo, essa plenitude dos tempos não está ao conhecimento não é do conhecimento humano, né? Não é do Cronos, e o Cronos é nosso, né? Kairos, você consegue se programar, olhar no seu relógio, a sua hora e fazer uma programação, mas no Kairos de Deus é diferente. Mas a igreja de Deus deve estar pronta, preparada, porque devemos estar do lado do nosso Senhor, né? No tempo em que tudo se redimirá para Ele e a Ele. Veja muito bem como nós, ou a humanidade, ela é abençoada, né? Porque Deus deu uma segunda oportunidade, né? Embora o homem já nasça em pecado, Deus envia o seu filho. Satanás não teve essa oportunidade, né? Ele pecou, quis ser maior que Deus, foi precipitado, enfim, e não deu uma segunda chance para Satanás. Mas Deus, no seu filho, nos oportunizou, então há tempo, como já disse o presbítero irmão Marcelo, de nós confessarmos a Cristo, buscarmos a Deus. Muito bem, o nosso terceiro subtópico do tópico 2 vai falar louvor da sua glória. Tudo é para a glória de Deus. Paulo vai escrever em 1 Coríntios capítulo 10 e versículo 31. Quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer coisa, façamos tudo para a glória de Deus. O profeta Isaías, ele vai escrever, né, uma fala do Senhor. Deus diz: eu sou o Senhor e este é o meu nome. A minha glória a outro eu não a darei, nem ao meu louvor às imagens de escultura. Então Deus não divide a sua glória com ninguém. A Ele toda a honra, toda a glória. Para comentar esse terceiro subtópico, nosso presbítero Morro. Amém. Irmãos, louvor da sua glória. O apóstolo Paulo ele enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e gentios. A igreja, Paulo muda o pronome de nós e ele e os judeus para também o vós. O que significa nós, irmãos? Irmãos, no templo, quando o templo, na época, no Antigo Testamento, havia uma barreira de separação entre os gentios, que ficavam ao lado de fora do templo, e os judeus entravam para cultuar o Senhor. Havia aquela parede de separação que foi derrubada em Cristo. Quando Cristo veio e cumpriu todos os propósitos da lei, essa parede de separação que havia entre gentios e judeus, ela foi derribada. Ou seja, há um livre acesso por meio da graça ao trono de Deus. E Paulo fala que esse acesso que há entre ambos os povos, quando ele vai falar em nós, ele muda para vós,
Ou seja, para nós, gentio, eu pelo menos não tenho descendência judia, não sei se os irmãos têm, então eu seria um gentio, não teria direito à promessa, estaria condenado sem direito à salvação, como muitos, né? Nós cremos, mas Cristo, Ele veio, morreu por mim e por você que está aí no outro lado. E o que Ele diz? Aceite a Ele como Senhor. E outra, Ele fala, o que Deus exige de nós? Obediência, obedecer a sua palavra. Mas com o intuito, nós vamos ver aqui na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 12, ele vai nos dizer, vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles o acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus, o Pai das suas intervenções. Ou seja, quando nós aceitamos a Cristo, somos salvos, é para a glória de Deus, e os frutos do Espírito Santo que são produzidos na vida do crente, do novo convertido, isso demonstra que ele é salvo. Ou seja, não precisamos praticar obras para sermos salvos, nós praticamos obras porque somos salvos. Amém. Glória a Deus. Isso evidencia na vida do cristão que ele é salvo em Cristo. E tudo isso não para o seu bel prazer ou para benefício próprio, para dizer, não, eu fiz, eu faço, eu posso. Não, mas como Paulo fala, o apóstolo Paulo, que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Aleluia! O meu viver, o meu caminhar, o meu andar é para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E tudo seja feito segundo a vontade dEle. E a sua vontade, aonde que nós vamos aprender a sua vontade? Dentro da palavra de Deus e na EBD. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E fechamos mais então um tópico, né? O tópico 2, e já vamos então partir para o tópico 3. Mas antes eu gostaria de anunciar os nossos irmãos que estão participando então da live. Olha aí, são muitos, viu? Eu vou alencar alguns aqui. Vamos lá. A irmã Lucimara Alegari, né? Ela botou paz do Senhor, está nos assistindo. Deus abençoe. A irmã Miriam do Valdenir, nossa irmã aqui, membro aqui da série, ela botou paz abençoada. Um abraço, minha irmã. E diz para o irmão Valdenir guardar esse camarão aí, que ele mandou uma foto para mim, amém? A irmã Tatiana Fuchter, acho que é isso, Alexandre. Glória a Deus. São Ligero? Nossa irmã de São Ligero. Ó, aqui está o antigo pastor, né? Então ela bota, glória, Deus os abençoe. Muito obrigado, minha irmã. A irmã Nerci Solange Machado está nos assistindo. Também a irmã Leandra, do presídio Morro de Mar, sua esposa. Mandou um beijo e um abraço. Esposo, que ama muito a esposa, né? Apaixonado. A carinha também. Amém. Irmão Israel Silva, ele está assistindo, ele é o filho do nosso pastor, né? Nosso pastor. Tem o outro, né? Acho que também está aqui por aqui. Deus abençoe, irmão Israel. A irmã Andressa Assunção, ela botou paz, irmão Gério. Sou eu, André. Deus abençoe a sua vida, Josué, o Henrique. Josué também. Meu estará. Olha que bênção. São Ligero? Amém. Deus abençoe, minha irmã. A Jaqueline Vinícius, nossa jovem aqui, o Mário, ela está nos assistindo. O nosso coordenador também está nos assistindo, o coordenador da EBD, né? O diácono irmão João Rodrigues. A Ana Josué, minha esposa está lá assistindo, ela botou paz do Senhor, meus irmãos. Paz, minha esposa, Deus seja louvado, né? Esposa abençoada, casada com o irmão Josué, deve ser por isso. Brincadeira, esposa. Tu és uma bênção de Deus, viu? Minha companheira, minha guerreira que tem lá botado ao meu lado. Deus abençoe. Vamos lá então, a irmã Regina Malteso, ela bota o seguinte, está assistindo, né? Ela coloca, olha, aprendo com o tema desta lição, que só traz aprendizado para a vida espiritual. Ela bota parabéns a todos. Ela que é mãe do auxiliar irmão Emanuel. Um abraço, irmã Regina, você é uma bênção, mora no meu coração, viu? Vamos lá então, Felipe Aguiar, nosso também aqui, né? O nosso Felipe jovem também aqui, dá um mágico, um abraço, paz do Senhor, meu querido. A irmã Lucimar da Silva, ela bota paz do Senhor, meus irmãos. Também o nosso, voltando aqui, comentando, o nosso diácono, nosso presbítero, que é o coordenador da EBD, ele bota paz do Senhor Jesus. Está uma bênção. Muito obrigado, meu irmão, por estar nos assistindo e nos dando a oportunidade de poder servir nesse ministério juntamente com você, está auxiliando. Amém?
Também aqui o Tiago Milene Silveira, meu amigo aqui do campo vizinho, de Laguna, está assistindo. Um abraço, meu amado, mora no meu coração, você sabe disso, hein? Prepara uma carne, ele trabalha no açougue, prepara uma carne daquela top para nós e convida para comer. Ou meu irmão, o diácono irmão Eliezer Milian Flores está assistindo. Meu irmão mesmo, biológico, né? Meu irmão de sangue, também meu irmão em Cristo, né? Por 2 vezes. Um abraço, meu irmão. Tivemos conversando essa tarde aí. A irmã Raquel França, esposa do Rogério, está assistindo. Ô, minha esposa, Deus abençoe, beijo, grande pra você, Helena. Eita, Ela é minha parceira de estudo, né? Ah, é? Não. O Rogério mandou uma foto da filhinha dele, tem quantos meses? 7 meses. Tem 7 meses, estava estudando hoje aí com ele no período da tarde. Estava ensinando ele, né? Estava ensinando. Também participando conosco o irmão Maico Silva. Também é filho do pastor? Não, porque é Silva, não é? Um abraço, meu amado, está nos assistindo. O Adriel Ribeiro nos assistindo também, o Adiel Ribeiro. Deus abençoe, meu amado. Também o Jonathan Ossovski, edição de Gero, isso, né? Está assistindo. Também está nos assistindo o presbítero Moisequias Feliciano. Ele colocou: maravilha, meu abraço, meu pastor. Deus abençoe. Faz tempo que não se vimos, hein? Deus abençoe você e sua família. Também a irmã Rosimar Sabino está nos assistindo. É aqui no campo também? Um abraço, minha irmã. Curte, hein, gente? Ó, vocês estão assistindo? Faz o seguinte, curte, compartilhe também, que outras pessoas possam ser edificadas e abençoadas. Também a Ana Lúcia está assistindo. Deus abençoe, Ana Lúcia. Pai do Senhor, minha sogra. É a sogra? Rapaz, a sogra também. O presbítero irmão João Batista também está assistindo. Meu pastor também. Um abraço a você e sua família. A Miriam Valdeli, novamente aqui comentando, ela bota: está uma bênção, Deus seja louvado. Um abraço, minha amada. Eliezer Edna, Deus abençoe, amados. Obrigado, meu irmão. Caroline Clemência está assistindo, Deus abençoe. Darlene José Paulo está assistindo. O presbítero irmão José Paulo, ele é nosso professor. Amém. E ele é professor antes de eu nascer, né? Muito antes ele já era professor. Nosso mestre aqui do campo de Pescaria Brava, quero trazer você aqui para estar conosco, meu amado. E você não vai fugir não, viu? Inclusive, o irmão José Paulo me auxiliou bastante, né? No subsídio, em alguma livro, tem bagagem. Tem bagagem. Muito bem, irmão Zé Paulo, aqui ó, fica então aí o agradecimento do nosso vice-presidente, presidente Mongério. Você auxiliou na live, foi isso? No material. No material? Bênção de Deus, bênção de Deus. Vamos lá então, a irmã Elisângela Goulart está assistindo, Deus abençoe. A irmã Lídia Silva, que eu acho que é da Laranjeira, um abraço, ela bota: paz do Senhor, irmãos, que bênção ver vocês aí trabalhando em prol da obra de Deus. Muito obrigado, minha irmã, pelo incentivo, pelas palavras. Deus abençoe você e sua família, viu? Também o Marco Antônio Rodrigues está assistindo, ele é da Varginha. Pois o Marcos, é esse? Nosso presbítero aqui, o Marquinhos. Semana passada. Esteve aqui conosco, aqui. Um abraço, meu amado. Deus abençoe você e sua família, viu? Vamos lá então. Josimar Marciano. Rapaz, esse aqui é o presidente da Rádio Vertical FM. Pastor Josimar Marciano. Deus abençoe, meu amado. E olha, diga-se de passagem, eu tenho 2 horas aí, o evangelista Bom Messias, na sua rádio aí, toda sexta-feira, das 14 às 16, realizamos essa programação. E diga-se de passagem, eu louvo a Deus pela vida do Senhor, viu? Que o Senhor foi um visionário. Trouxe para a nossa região aqui uma rádio 100% evangélica. Eu louvo a Deus pela sua vida. Eu peço que o Senhor venha te abençoar, te capacitar, te dar mais sabedoria cada dia mais, para que o reino de Deus seja glorificado aqui na nossa região da Amurela. Deus abençoe. Detalhe, a Rádio Vertical também, ela abrange uma região muito extensa. Muito bem, meu Deus, tanta gente que não para, gente. Vamos dar continuidade, vamos lá. Também nos assistindo, que honra, mestre, que honra. Nosso pastor presidente, pastor Raimundo, que agora é o pastor presidente lá em São Ludigero. Nosso mestre aqui, pastor. Puxa nossa orelha se tiver alguma coisa errada aí, viu? Comente aí, nós não temos orgulho não, viu? Ou manda no privado lá e puxa a orelha, manda o áudio, faz alguma coisa aí, vamos lá. Ele botou aqui, ó: Deus abençoe grandemente, meus irmãos. Muito obrigado pela honra, pastor Raimundo, de estar nos assistindo aí.
muito obrigado, eu louvo a Deus pela tua vida, pela oportunidade que o Senhor me concedeu no tempo que o Senhor estava aqui. Vou falar de mim, claro, né? Tem os irmãos também aqui, mas de algum ministério aqui de coordenação do campo de pescaria brava. Também participando conosco o nosso diácono. Diz, meu Deus, esse homem, se eu for falar de ti, meu irmão, eu vou ficar aqui meia hora falando, viu? Nosso diácono, irmão Mateus de Souza Vicente, ele que é o segundo coordenador aqui da UMAD, do nosso Ministério Jovem aqui de Pescaria Brava, né? É uma honra trabalhar contigo, viu? Eu quero ser que nem tu quando crescer. Deus abençoe. Humildade, piedade, homem de Deus, homem correto e sincero. Vamos lá então, a irmã Edneia também Fernandes está assistindo, a irmã Vera Dantas também está assistindo, o irmão Enio da Silva, o irmão Enio, nosso evangelista aqui, meu anjo, meu Deus, você é uma bênção de Deus, esteve aqui conosco trabalhando em conjunto com o pastor Raimundo por um período de tempo, trabalhando aqui conosco. Meu abraço, meu amado, meu desejo a você, que Deus abençoe você e sua família. Você ficou aqui marcado, registrado, também o mestre também em teologia. Ele botou abraço ao povo querido de Pescaria Brava, do evangelista irmão Enio de Navegantes. Está em Navegantes agora ele? Está em Navegantes? Meu abraço, meu amado. Também nos assistindo o presbítero irmão Vilmar do KM 37, também nos assistindo. Meu abraço, ele que é pastor ali do quilômetro 37. Ó, semana que vem é você, vou entrar em contato, viu? Vai vir aqui esse careca abençoado de Deus aí. Um abraço. Também nos assistindo, meu Deus, olha só, o presbítero irmão Israel Mijaés, que bênção de Deus, meu amado. Você mora, a gente aprende a amar, como é que pode? É claro que isso já vem embutido por intermédio de Cristo, mas ele que é o responsável, né, o coordenador pela rádio Vertical FM, tem nos dado suporte gigantesco. Esse língua de fogo, língua de maçarico, com certeza ele está rindo lá. Meu abraço, meu amado, você mora no meu coração, viu? Compartilha aí, tá, meu amado? Compartilha aí, porque eu sei que tem bastante contato aí e eu sei que muita gente vai ser abençoada através desta live. Muito bem, aqui está a enquete. Depois nós vamos estar então realizando o comentário da enquete, mas nós vamos então pular para o tópico 3, né? Pular não, a gente comentou todos, né? Vamos dar sequência então. O tópico 3 vai falar o Espírito Santo, penhor da nossa herança. E o primeiro subtópico vai falar sobre o selo do Espírito Santo. O que é o selo? Eu faço uma analogia com pessoas muito importantes, né? No período aí da Idade Média, ou antes disso, né? Ele, quando gostaria de enviar uma carta a alguém, ele então realizava a escrita da carta e ele pegava a cera depois no final da carta, pingava ali, ela ainda mole, né? Enfim, ele pegava o seu anel, que simbolizava o seu selo, e colocava ali, né? E deixava marcado, selado, né? Então, quando a pessoa viesse receber essa carta, ela olhava o selo, logo ela identificava quem era o remetente desta carta. Portanto, o Espírito Santo, ele é o selo, né? É o selo da nossa vida. Muito bem, a gente consegue ver quando uma pessoa tem o selo do Espírito Santo através dos frutos da sua vida, são as suas obras. Como diz o comentário da irmã lá do Antigo Testamento, ali vai um verdadeiro homem de Deus, é marcado nas nossas atitudes. Mas para comentar, e eu me esqueci quem é uma vez agora, opa, vamos lá, o nosso presbítero irmão Marcelo. Ô Glória, tem hora que eu perco até o fôlego aqui. Ô Glória. Aqui na nossa capa, irmão, nós podemos ver, ó, tem o quê? Coroa de espinho, pergaminho, né? A Bíblia, a palavra, né? E o selo, né? Quem mostrou aqui, ó, fez o sinalzinho do selo foi o nosso irmão Manuel, tá lá. Aqui, ó, quem quiser ver lá. A igreja, olha o título, a igreja eleita, né? O sangue, ó, remida pelo sangue. Espinho fez correr sangue da cabeça de Cristo, né? Por isso nós somos remidos pelo sangue de Cristo. E selada com o Espírito Santo. Então, né, antigamente usavam esse selo aqui e outros tipos mais, mas nós falamos na nossa vida espiritual, o Espírito Santo, né? Ele é
fundamental em nossas vidas, ô glória. Mas a pergunta que não quer calar é: quem é que convence do pecado, do juízo e da justiça? João 16, 7, 8, o que nos diz lá? Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá. Jesus dizendo que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, quem é o Consolador? O Espírito Santo, não virá para vós outros, não viria para mim e para você, né, para a igreja remida e lavada com o sangue de Cristo. Não virá para vós outros. Se porém eu for, Jesus tinha aqui, para que tudo se cumprisse, né? Eu vou e enviarei. Versículo 8: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Amém. Então o Espírito Santo, o que é que convence? O Espírito Santo convence do quê? Do pecado, do juízo e da justiça. Tá? E começa com quem? Começa convencendo quem? Quem convence? A criatura. Mateus capítulo 16, versículo 15, vai falar sobre a grande comissão, né? E de pregar o evangelho a toda criatura, né? Então ele começa a convencer a criatura, o ser humano. E João capítulo 1, versículo 12, né? Ele traz, quando o Espírito Santo ele começa a trabalhar, ele faz com que o ser humano ele se arrependa dos seus atos, seus maus atos, dos seus pecados, iniquidades, tudo aquilo que desagrada a Deus, né? Então o Espírito Santo começa a trabalhar, né? E começa a gerar no coração do ser humano, um coração arrependido, uma nova vida, né? Uma vida reconciliada com Deus, através do quê? Do arrependimento. Então, quando nós nos arrependemos, né? Se chegamos a Jesus Cristo, deixamos o Espírito Santo trabalhar e começamos a fazer a vontade de Deus, meus amados, nós somos selados, aleluia. Aí João 1 e 12 vai dizer que nós temos direito de sermos chamados filhos de Deus. E que bênção maior? Não tem bênção maior. Foi como o presidente irmão José falou, não tem dinheiro que pague. Ou seja, ali nós falamos sobre a graça, né? Mas não foi de graça. Houve um corpo, aleluia, dilacerado, um sangue derramado, né? Houve lança perfurando um corpo, houve uma coroa de espinho perfurando a sua cabeça, né? Ele teve sede, deram fel, outras trações de vinagre, passou por muitas coisas ruins, das mais barbaridades, coisas terríveis, para que nós hoje estivéssemos aqui, lavado, remido, curado, sãozinho, fazendo, continuando aquilo que ele começou. Então, para nós é privilégio. Para nós é honrar a Deus com esse momento. E nós sermos gratificantes. Nós ganhamos muito quando nós colocamos a nossa vida, colocamos Jesus no centro, em tudo como já foi falado, e conseguimos entender que quando, mesmo nas nossas más atitudes, porque a gente é falho, mas nós reconhecemos, nos arrependemos, né, e pedimos perdão a Deus, o Espírito Santo, aleluia, oh glória, ele intervém em prol da igreja de Cristo. E nós sempre saímos mais e mais que vencedores. Que Deus abençoe a cada um. Aleluia. Muito bem, então foi comentado sobre o selo do Espírito Santo. Nós estamos falando nesse terceiro tópico sobre o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, né? É ele que depois de salvo, né? É ele que nos convence também do pecado, é aquele que geme com gemidos inexprimíveis, porque eu e você não sabemos pedir como convém, mas é ele que intercede por mim e por você. Sabe, na nossa oração, às vezes a gente pede, eu quero branco. O Espírito Santo, não, Senhor, não é assim. Ele não precisa de branco, ele precisa do azul. É assim que ele faz, sabe por quê? Porque ele intercede por mim e por você. Que maravilhosa graça, que maravilhoso amor de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ambos têm um papel completo, tanto na criação, quanto da remissão e quanto também do convencimento do pecado. É um papel lindo, né? Do nosso Deus triuno. Falamos, é claro, o Espírito Santo como o selo do Espírito Santo. Agora nós vamos falar no segundo subtópico, o penhor da nossa herança. Mas o que é penhor? Eu fui buscar em alguns dicionaristas, ele vai dizer o seguinte: é um conceito jurídico que significa uma garantia real de uma obrigação, consistindo em uma garantia no caso de débito. Também pode ser um sinônimo de garantia ou
segurança. Glória a Deus. Para comentar esse segundo subtópico do tópico 3, o nosso presbítero irmão Gélio. Amém. Se nós colocarmos aqui que penhor é a garantia, o comprovante do pagamento. Oh, glória. É o comprovante do pagamento. Sabemos então que não fomos comprados por prata, por ouro ou por coisas corruptíveis, mas fomos comprados pelo preço, precioso sangue de Jesus. E se somos comprados por sangue, por preço de sangue de Jesus, somos dele, propriedade dele. Então temos essa garantia em nós. Os irmãos têm a garantia, tem um penhor sobre vocês da promessa de Deus. E o Senhor Jesus, ele promete esse penhor para a igreja, para os discípulos, para nós, quando João escreve no capítulo 14, se não me falha a memória, capítulo 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco, não só um dia, não um mês, não um ano, mas a vida toda. Amém. Temos então essa garantia em Glória a nós, Deus. da nossa redenção, que é o Espírito Santo de Deus, essa garantia que Deus nos deu, essa garantia que nós estamos estudando aqui, nós não podemos falar dela como que se a nossa salvação, ela está garantida. É claro, a nossa salvação está garantida enquanto o penhor, enquanto a garantia permanece em nós, enquanto o selo, a validade está ali. Só que eu não posso levar isso para o outro lado, pensando que eu posso viver o estilo de vida que eu acho melhor e vivo e a minha salvação está garantida. Não. Enquanto o penhor permanecer em mim, a minha salvação está garantida. Enquanto tiver a garantia da presença do Espírito Santo na sua vida, fique tranquila, fique tranquilo, glorifique a Deus, exalte o nome do Senhor, viva a vida que há em Cristo e a salvação para você é garantida, enquanto o Espírito Santo permanece em nós. Por quê? A palavra do Senhor nos ensina que aquele que permanece até o fim, fiel até o fim, eu preciso então permanecer até o fim para ser salvo. Eu não vou ser salvo porque eu tenho essa garantia do penhor em mim e viver do jeito que eu achar que tem que viver. Não, permanecendo fiel até o fim, com o Espírito Santo em nós, agindo em nós. É por isso que o irmão falou outra hora aqui, que como saber, né? Como saber que o Espírito Santo habita em mim? Pelos frutos. Gálatas 5:22. Então é só observar os frutos do Espírito Santo na nossa vida. Então temos ali a certeza que o Espírito Santo habita em nós. Eu posso perder o penhor? É possível o Espírito Santo se afastar. É possível o Espírito Santo se retirar. Quando? Quando eu começo a viver uma vida pecaminosa e não dando mais ouvido à voz do Espírito Santo. Quando eu começo a entristecer, porque a palavra de Deus diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, porque ele tem ciúmes. Então, é um momento para nós refletirmos, mas também devemos tomar cuidado com a nossa vida cristã, espiritual, e não entristecer o Espírito de Deus, mas glorificar a Deus por esse penhor, essa garantia. Se é garantia, então vamos fazer valer a garantia, né? E só adorar o nome do Senhor, porque o penhor é esse depósito, né, de garantia em nós, que honra para nós, Outrora vivendo uma vida de pecado, mortos em seus delitos, agora temos um penhor, um selo, um comprovante de pagamento. Então é só glorificar a Deus e viver a vida pecando menos. Amém. Nós sempre vamos pecar, mas o pecado na vida do cristão ele é acidental e não, como diz um crime doloso, né? Quando há intenção, né, premeditada, ou seja, chamo de... esqueci o termo agora, mas enfim, vamos lá. Gente, o presbítero irmão Gélio comentou sobre essa questão da garantia. Diz uma teologia aí que uma vez salvo, salvo para sempre, não é? Isso vai ser um tópico que nós vamos comentar na terceira lição deste trimestre. Então, veja bem, o termo que eu esqueci, gente, é iniquidade, viu? Vamos lá então, vamos continuidade. A lição de número 3 vai falar muito bem, gente. Olha, essa lição, os comentaristas já sabem aqui, estamos comentando que nós vamos se preparar e muito, né? Até porque aquela pessoa que pensa que uma vez salvo e salvo para sempre,
Ela diz o seguinte: então eu vou cruzar os braços porque eu estou salvo mesmo. Opa, isso é uma atitude de quem nunca foi salvo. Porque quando você é salvo em Cristo Jesus, reconhecendo quem você é e quem Deus tornou por intermédio de Cristo a sua vida, você é grato. E você não fica com essa boa nova que o Evangelho significa, né? A notícia boa você espalha, você comenta, faz um id, né? Ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Muito bem, gente. O nosso... Vale ressaltar que todas as pessoas que tiveram um encontro verdadeiro com Jesus, né, que Jesus libertou, que Jesus perdoou, que Jesus, né, transformou a vida, a palavra final de Jesus foi: vá e não peques mais. Né? Ou seja, eu te liberto, eu te perdoo, mas esqueça a vida de pecado, a vida passada, agora você tem uma nova vida. Por isso que o apóstolo Paulo diz: quem está em Cristo é uma nova criatura, né? As coisas velhas já passaram, então somos novos em Cristo Jesus. A lembrança disso, a passagem da mulher pegando terra, né? Isso. Ele pegou uma que tem pecado, tirou a primeira pedra, daí Jesus perdoou ela assim, ó: vá e não peques mais. Gente, tá muito bom esse comentário, estamos com gente gabaritada, os nossos comentaristas aqui, mas nós estamos caminhando para o final e chegamos à e para concluir essa quem vai estar então comentando e concluindo, o nosso presbítero irmão Rudimar. Amém. Gostaria de ler a conclusão com todos, que nos diz assim: nessa porção da Epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo o desígnio divino estará plenamente executado. Amém. Amém. Então, comentando o nosso presbítero, leu a conclusão aqui, e você vê que Deus cria o homem. Veja o papel perfeito da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus cria o homem peca. Deus Filho, ele vem ao Calvário para justificar, redimir o pecador. E o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, ele nos convence do pecado. Veja que tudo é dele, tudo por intermédio dele, e tudo converge para ele. Eu fico e concluo essa lição dizendo que o apóstolo, 1 Coríntios, versículo 7, diz o seguinte: olha só, gente, veja bem. Pois quem te faz diferente? É uma pergunta, ponto de interrogação. E que tu tens que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias, como se não houveras recebido? A salvação, ela é de graça. Alcançou essa salvação porque Deus foi ao teu encontro. Deus operou toda essa obra perfeita, não é? Paulo vai escrever em Efésios capítulo 2, versículo 8, vai dizer o seguinte: pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, a nossa palavra deve ser sim de gratidão ao Senhor. Obrigado, Deus, porque eu não sou merecedor. Essa é a atitude de um verdadeiro cristão. Sabe por que o salmista Davi, ele alcançou e foi chamado por Deus segundo o seu coração? Porque o salmista Davi reconhecia que era pecador. E ele entendia o seguinte: que um coração arrependido, o coração contrito, Deus ouve. Ele alcançou o mistério, o feeling da coisa, né? Que foi realmente se prostrar diante de Deus, reconhecendo que é pecador. Muito bem, encerrando essa lição, dando então a continuidade aos comentários aqui dos nossos irmãos que continuaram. É esse aqui, né, mano? Esses comentários aqui, continuando então, aqui mais alguns irmãos, botaram o seguinte: a irmã Regina Oliveira está nos assistindo, né? Também a irmã Noemi Machado, a filha do pastor, casada. Deus abençoe, minha irmã, nós vamos ter o prazer e a honra de conhecer você aqui ainda. Não deu a oportunidade justamente por causa dessas circunstâncias que está acontecendo. Mas Deus seja louvado na tua vida, na tua família, em nome de Jesus. Irmão Vilmar Souza Borges, ele botou: que Deus abençoe o trabalho de vocês. Irmão Vilmar, que é o nosso presbítero, que já está convocado, semana que vem está aqui conosco.
E também o irmão Marcos Antônio Rodrigues. Ele botou a paz do Senhor, quarteto abençoado. Deus abençoe vocês. Irmão Marcos, é esse? Nossa, aqui. Irmão Marcos, Deus abençoe, irmão Marcos. Também irmão Júnior Martinho está também nos assistindo aí. Deus seja louvado, meus irmãos, queridos internautas. Muito bem, nós vamos para a nossa enquete então, né? Resumindo aí, a pergunta era, veja bem, eu vou dar um breve comentário, os irmãos aqui ficam à vontade para comentar e responder também, viu? Vamos ver, a nossa pergunta era, a queda do homem pegou Deus de surpresa? Por isso Deus realizou o plano B e enviou Jesus Cristo? Essa é a pergunta. Respondendo a nossa enquete, temos duas pessoas aqui. A irmã Tatiane Fucker, é isso, né? Fucker, acho que é isso. Alexandre, lá de São Diego, né? Ela botou, Deus já sabia que o homem iria pecar. O Senhor já conhecia a nossa natureza, pois foi Ele quem nos formou. E a vinda de Jesus à terra já estava predestinada para nos mostrar que somos dependentes dele e somente reconhecendo a Deus como único Salvador, herdaremos a salvação. Muito obrigado, é a resposta correta, viu? O irmão Diácono João Rodrigues, ele é o coordenador da EBT, ele botou, não, com ponto de exclamação. Deus já sabia que o homem pecaria. Muito bem. Na verdade, antes da criação do mundo, o cordeiro já estava morto, né? Justamente. Vindo Cronos, que é o nosso tempo, que Deus entra no nosso tempo, e ele cria o homem, Adão peca no Jardim do Éden. Deus estabelece então, ali historicamente, dentro do nosso tempo, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça de Satanás. A Deus é glória. Alguns dos irmãos querem comentar? Fiquem à vontade. Vamos lá, pode falar. Tá, eu vou falar aqui, eu tinha notado algo aqui que eu não quero deixar passar isso, sobre, né, louvor e adoração. Tirando ali no Velho Testamento, quando o povo, né, Moisés ia na frente do seu povo. Moisés, ele conhecia o quê? O coração de Deus, a mente do Senhor. E o povo? O povo conhecia a mão do Senhor, né? A mão do Senhor pelos feitos que fazia, pelos milagres que aconteciam. Mas Moisés, ele tinha uma intimidade, uma situação. Então, isso eu tomo de exemplo para nós, né? Se nós queremos agradar a Deus, né, fazer as coisas que agradam a Deus e que nós sejamos bem abençoados, nós temos que conhecer o Senhor, né? Conhecer o propósito do Senhor, né? Adorar Ele e louvar a Ele por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele faz. Por aquilo que Ele faz e por aquilo que Ele é. Não só agora, mas em todos os tempos, né? Hoje nós estamos passando por um processo rígido, vamos dizer assim, né? Duro, porque estamos com as congregações, né? Aí com as portas fechadas, entre aspas, né? A obra não para, estamos aqui, né? Mas há muitas pessoas querendo, né? Mas e depois que passasse isso, é a minha oração, irmãos, que nós possamos vir para a casa do Senhor, né? E ser um adorador assim, ó, verdadeiro, né? Adorar em espírito e verdade, por aquilo que Deus fez, que foi nos proteger, né? Desse vírus, dessa pandemia, e por aquilo que Ele vai fazer ainda, que é nos usar para que a obra dele continue. Eu quero agradecer a Deus, louvar a Deus pela vida de cada um, pela vida de vocês que estão aí, né, do outro lado. Que Deus derrame bênçãos e mais bênçãos sobre a vida de vocês. Que Deus abençoe vocês, continue nessa força aí. Pode contar com a gente ali no Santiago. Tá? Muito bem, estamos encerrando então. Eu gostaria de dar a minha palavra de gratidão a Deus pela vida do auxiliar de trabalho. O Emanuel não está aparecendo na frente das câmeras, mas ele está preparando todo o cenário aqui. Então Deus seja louvado na vida do auxiliar de trabalho, o Emanuel, um dos nossos comentaristas da IBD, também do nosso vice-presidente, presbítero irmão Gério, que tem nos dado suporte, juntamente em comunhão, né, em comum acordo com o nosso pastor-presidente, pastor Maurício Silva. Também agradecer a Deus pela vida do nosso coordenador, Diácono irmão João Rodrigues, pela oportunidade concedida. Também agradecer ao nosso presbítero irmão Marcelo, ele representando hoje a congregação de Santiago, ele que é o pastor ali local. Muito obrigado, meu amado, por estar aqui conosco. Também o nosso comentarista, nosso presbítero irmão Rudimar, que sempre está aqui conosco. A minha palavra de gratidão a Deus
pela vida de vocês. Deixar um recado bem breve, já o nosso presbítero, vice-presidente, vai estar orando, agradecendo, orando também pela situação que estamos vivendo, né? Trazendo esperança, né, ao coração de vocês, depois dando a bênção apostólica. Muito bem, a situação que estamos vivendo, meu amado, não é momento de desespero, não. Deus nos chamou, eu e você, cristão, a ser sal da terra e luz do mundo. Não seja, por favor, viu? Você tem redes sociais, tem WhatsApp aí, não seja profeta do caos, profeta do desespero, que traz desânimo às pessoas. Seja sal da terra. Você lembra quando Moisés mandou os espias lá? Quando eles voltaram o seguinte assim: Moisés, não pode. Eles são como gigantes, não tem como avançar essa terra. Não tem como, não dá, nós vamos morrer todos. Daí vai Josué e Caleb. Josué e Caleb entram, quando eles voltam com testemunho. Eles trazem um cacho de uva pendurado em 2, gente. É o seguinte: a terra é boa, a terra produz leite e mel. Deus está conosco. Deus vai nos abençoar. Seja luz, seja sal da terra. Não cria desesperança ao mundo. Representa o evangelho de Cristo aqui na terra. Seja um profeta, seja um apologeta da fé. No nome de Jesus, traga esperança. Se você que professa Cristo como Salvador traz desesperança, vive ansioso, meu amado, o que o mundo vai esperar de nós? Então seja crente de verdade, verdadeiro, que a sua fé seja materializada através das suas obras, no nome de Jesus. Com a palavra, nosso vice-presidente, presbítero irmão Gé. Amém. Vamos orar então nesse momento e acreditando que Deus ele não tem um plano B. O plano de Deus ele é exclusivo, ele é único e ele não se frustra. Então Deus não terá os seus planos frustrados. O que eu quero dizer com isso? Aquilo que Ele prometeu para você e para a sua família não se frustrará no caos, mas acontecerá, porque Deus Ele opera, Deus Ele age, Deus Ele trabalha, porque Ele detém todo o poder e toda a autoridade. Concorde conosco nesse momento em oração, feche os teus olhos, ore com fé, com convicção, que Deus tem o melhor para o seu povo, que Deus tem uma porta de escape, que Deus tem uma porta de saída, que Deus Ele produz esperança no nosso coração. Senhor, nós estamos orando nesse momento, porque em Ti cremos, Senhor. A nossa confiança está depositada em Ti, Senhor. Tu nos libertou, Tu nos salvou, nos nomeou, nos colocou em uma nova posição, nos deu condições, ó Pai, de desfrutar de bênçãos espirituais, nos selou, Pai, com o selo da promessa, nos garantindo o penhor da redenção, Senhor. E nós glorificamos ao Senhor, cantando hinos, ó Pai, de gratidão. E nesta oportunidade nós queremos, ó Deus, colocar aos Teus pés, Senhor, tudo que está, Senhor, assolando as nações, ó Pai, tudo que está, Senhor, de antemão, ó Pai, nas vidas, nas cidades, Senhor, nos países, nos estados. Isto, Senhor, afetou todas as classes sociais, mas nós ainda continuamos a crer que no Senhor, ó Pai, está a nossa fé, a nossa confiança, que o Senhor tem todo o poder, toda a autoridade, e os Teus planos, Senhor, não se frustrarão, Senhor, nesse mês, nesse ano, por conta disso, nem nunca se frustrará, porque o Senhor é Deus por excelência, é Senhor dos senhores, é Deus dos deuses. Pai querido, o Senhor fala, o Senhor decreta, o Senhor manda, o Senhor age, o Senhor abre, o Senhor fecha, porque o Senhor é Deus, porque o Senhor é Senhor, e em Ti confiamos, ó Pai. Senhor, se nós estamos aqui é porque a Tua mão está estendida, Senhor, para nos fazer estarmos aqui, e por isso pedimos, ó Pai, completa a obra, Senhor, completa, Senhor, a obra em nós, completa a obra de salvação na vida daqueles que ainda não Te aceitaram como Salvador. Espírito Santo, convença, Senhor, este homem, esta mulher do seu pecado, Senhor, do juízo, da justiça. Transforme a vida dele, a vida dela. Escreva, Senhor, o nome dele no livro da vida, o nome dela no livro da vida. Senhor, Tu é o causador de esperança em nós, e nós não queremos, ó Pai, emprestar aos nossos ouvidos, Senhor, aquilo que é desmotivador, aquilo que é, Senhor, pregador, Senhor, de más influências, de
Nosso testemunho, não, Senhor. Queremos emprestar os nossos ouvidos à voz meiga e doce do Teu Espírito Santo. Por isso, Senhor, continua falando conosco, Senhor. A partir, Senhor, do retorno para os nossos lares, continua falando conosco, Senhor, em sonhos. Continua falando conosco, Senhor, no amanhecer do dia. E que nós vamos, Senhor, profetizar esperança sobre o nosso lar, sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação, em o nome precioso do nosso Mestre Jesus. Amém e amém. Se você puder fazer este sinal, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do meigo e doce Espírito Santo seja com você e com a sua família, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Amém, meus irmãos. Quarta-feira que vem nós estaremos aqui com a terceira lição desse trimestre. Aqui é o Ministério de Ensino de Pescaria Brava. Deus abençoe a todos.